Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? O tema do nosso encontro de hoje é o que são as principais demonstrações financeiras. E você que quer entender um pouquinho mais sobre investimentos, sobre onde investir, como selecionar empresas, como montar um portfólio. Detalhe, o que é um portfólio? O portfólio ele é um conjunto de ativos financeiros que compõem uma carteira. No caso aqui, a gente está falando de montar um portfólio de empresas. E para isso a gente precisa saber como fazer para analisar essas empresas, né? Como fazer para a gente tomar uma decisão mais racional. E como a gente tinha falado, as empresas de capital aberto, elas divulgam obrigatoriamente os seus resultados a cada trimestre. E assim, tipo, e esses resultados são, a gente falou no vídeo passado, são os ITRs, as informações trimestrais. Tá? E isso tudo ajuda a gente a tomar uma decisão na hora de investir. Tá certo? Teve um vídeo que a gente gravou, vou colocar o link aqui, e foi uma live com o Rogério Gonçalves falando sobre inteligência emocional e a inteligência emocional aplicada a finanças, tá? Um pouquinho de finanças comportamentais, certo? Então vamos lá. Vou falar hoje com vocês sobre um pouquinho sobre as demonstrações financeiras. Tá? Vai ser uma introdução a esses demonstrativos financeiros, tá certo? E a primeira pergunta que eu faço é: quem são os interessados, tá, nesses demonstrativos? Tá? Todo grupo que possui o interesse nesses processos e nos resultados da empresa, a gente tem um nomezinho especial. São os stakeholders, tá certo? E esses stakeholders são diversos. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Assim, tipo, quais são? A gente tem aqui acionistas, bancos, clientes, fornecedores, funcionários, governo, né, os concorrentes. Né, são diversos stakeholders interessados. Deixa eu falar com vocês, então, alguns. Né? A gente tem os acionistas. Tá? E aí os acionistas são divididos em dois grandes grupos. Os acionistas portadores das ações ordinárias. O que são essas ações ordinárias? São aquelas que dão direito a voto nas assembleias. E aí esses têm interesse para saber avaliar a gestão da empresa. E os acionistas preferenciais, né, acompanham os demonstrativos para avaliar a lucratividade das empresas, mensurar o pagamento de dividendos, o crescimento das empresas, a projeção de valorização das ações. Né, é muito importante que os acionistas acompanhem esses demonstrativos. Tem outros grupos também, por exemplo, os bancos. Né, porque eles têm interesse porque é assim que eles conseguem analisar a capacidade de pagamento e as condições de empréstimo, caso ele vai emprestar para uma determinada empresa. Né? Então, ele vai mensurar o risco e, a partir daí, calcular a taxa de juros e o prazo adotado para aquela determinada empresa. Tá certo? Coisas que a gente ainda... que é comum a gente não pensar, mas os clientes, eles também podem estar interessados em avaliar a capacidade da empresa, né, e entregar produtos, tá, e serviços contratados. Por exemplo, uma empresa com balanço saudável, ela não vai ter problema em entregar o que foi combinado. Então, assim, tipo, nesse mesmo sentido, os fornecedores também ficam ali ligados no balanço, né? Porque muitos fornecedores vendem as mercadorias aí num prazo de 2, 3 meses para frente, 6 meses, até um ano para pagar. E uma empresa sem um balanço saudável, uma empresa lá assim com dificuldades, ela pode ter dificuldade de honrar esses compromissos futuros. Então isso também é de interesse dos fornecedores. Um outro grupo de interessados são os próprios funcionários da empresa, né? Porque as empresas, quando elas estão saudáveis, elas são mais seguras em relação aos empregos, né? Em relação à empregabilidade. Sem contar que tem muitas empresas que adotam a PLR, que é a participação de lucros em resultados, e pelas demonstrações, né, dá para ter uma boa noção de qual vai ser o bônus no final do ano. Um outro grupo de interesse é nosso governo, o leão, a Receita Federal, porque é a partir dele que acontece a formalização das contas da empresa e, com base nisso, o pagamento de impostos. Tá? Aqui a gente também tem os concorrentes, né, também têm interesse. Mas por que os concorrentes vão ter interesse nos balanços da empresa? Porque é a partir dela, né, que as empresas comparam as suas métricas com as métricas das empresas concorrentes. Métricas como margem de lucro, né, rentabilidade, enfim.
várias, né? Então, assim, tem muitos stakeholders que têm interesse nos balanços das empresas, né? E o que mostra esse balanço? O que é divulgado? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem, vou falar inicialmente o que é o balanço patrimonial. Tá? O balanço ele mostra uma foto da situação econômica e financeira da empresa, né? Onde que se investe, como que se financia, né? E o balanço patrimonial, a gente consegue analisar a capacidade da empresa de honrar seus compromissos, né? A gente vai dar uma aula falando só de balanço patrimonial para vocês. Tá certo? E aí nessa aula eu vou explicar direito o que são ativos, ativo circulante, não circulante, passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido, tá bom? Vamos lá. Outra demonstração bastante importante é a demonstração do resultado do exercício, tá? Que é onde a gente avalia o desempenho econômico e a eficiência da empresa, né? Qual foi o faturamento que a empresa teve? Deu lucro? Deu prejuízo? Né? Quais são as margens de lucratividade dela? Então, essas perguntas você responde olhando a DRE. A gente também vai ter uma aula exclusiva falando aqui das demonstrações dos resultados, demonstração do resultado do exercício. E de lá a gente vai falar assim, tipo, o que é receita operacional, né? Resultado operacional bruto, as despesas financeiras. Né? Vamos falar ali de vários exemplos. A gente, além disso, tem também as demonstrações do fluxo de caixa, a DFC, que está relacionado com o desempenho financeiro da empresa. Né? Quais foram as alterações que tiveram no caixa da empresa? Tá? Você começa o período com um determinado caixa e termina com outro. Né? E quais foram as alterações nesse período? Então, a DFC, ela identifica, né, como que o caixa é gerado e como que ele foi alocado naquele período. Tá bom? Então, assim, tipo, a gente viu aqui várias demonstrações financeiras. E a gente vai ver cada uma delas separadamente, os detalhes. Só que a gente ainda tem outras. Né? Por exemplo, aqui ó, a gente tem a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, né, que basicamente é utilizada para demonstrar as mudanças que tem no patrimônio líquido. Né? Tem a demonstração do valor adicionado, né, que está relacionado a ver de maneira positiva as causas sociais, tá? e as responsabilidades sociais que aquela empresa teve no período. E tem as notas explicativas. Tá? Então aqui ó, as notas explicativas que servem para esclarecer uma determinada situação lá do patrimônio, tá? E complementar alguma informação nas demonstrações contábeis. Beleza? Show de bola, show de bola. Então, gente, chegamos ao final desse encontro de hoje. Na nossa próxima aula, imperdível, tá? A gente vai bater um papo sobre o que é o balanço patrimonial. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tá? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!